Bom, vou falar inicialmente um pouquinho dos tipos de as tipologias de telhado, dos elementos que compõem esse telhado, depois nós vamos mostrar, então, como que fazer essa composição de telhados. Nós vamos mostrar um telhado com beiral, com os elementos, a cumieira, as calhas, os rincões, os rufos, né? E depois a gente vai mostrar também o formato de um telhado embutido com, eh, com beiral externo ou um telhado embutido sem beiral, tá? Bom, então, inicialmente, né, o telhado, nós podemos ter o telhados com diversas tipologias, então, uma água, duas águas ou quatro águas. Lá no Revit a gente define isso. Quando a gente faz a borda do telhado e seleciona uma das linhas e fala que ela define inclinação, se eu selecionar essa linha, falar que ela define inclinação, a água vai cair nesse sentido. Se eu selecionar essa e essa, a água vai cair nesses dois sentidos, vai ficar de duas águas. E se eu selecionar as quatro bordas, ela vai ficar com quatro caídas, tá? A inclinação vai depender do tipo de telha, né? Tem telhas que vai de 25% até 45%, depende do tipo de telha, tem que ver, né? Não vou trabalhar aqui com valor médio de 35%. E a gente também pode fazer o telhado que tenha composições, ou seja, telhado menor, né, compondo-se com telhado maior. Então, nessa região, por exemplo, quando eu tenho um telhado como esse aqui, nas regiões onde a água está caindo, nos limites aqui, nas bordas, a gente tem que colocar calha. Colocar calha nessa posição aqui. Na região onde é um divisor de água, né, que tem água caindo para um lado, água caindo para o outro, a telha cobre esse pano aqui, mas essa região, no encontro das telhas aqui, fica descoberta. Então, a gente utiliza um tipo de telha específico, que é a telha de cumieira, tá? Então, tem que fechar essas regiões todas aqui com cumieira. Tanto a cumieira em si mesmo, como o espigão, tá? Na região de encontro de águas, né? Então, ou seja, aqui eu tenho água caindo aqui e tem água caindo aqui. Então, aqui eu vou ter que ter um coletor de água aqui, então a gente vai colocar aqui um rincão. Então, aqui também a gente precisa, tá vendo? Tem água caindo aqui, então a gente precisa colocar um rincão aqui. Nessa frente aqui, se eu quiser fechar essa frente do telhado aqui, a gente pode colocar um frontão, né? Fechando a frente do telhado. Aqui nessa posição aqui são as calhas, aqui são os espigões, né? As telhas nos espigões de cumieira, onde a gente vai colocar a telha de cumieira. E aqui na região de encontro, por exemplo, da parede, do telhado com a parede, pode escorrer água pela parede aqui, passar para dentro lá, então a gente coloca o rufo, tá? São os elementos que são importantes. Então, a gente está mostrando aqui um telhado com beiral, né? Aqui nós temos um castelinho, e aqui nós estamos mostrando um telhado com platibanda, ou seja, a gente pode fazer aqui um avanço na laje e fazer um telhado plano, né, com a própria laje, ou pode fazer um telhado, fazer uma platibanda aqui em cima, né, paredinha, fazer um telhado embutido. Nós vamos mostrar esse processo. Normalmente os telhados embutidos, né, nós temos que colocar, então aqui a gente está mostrando um telhado em corte, né, então a água caindo para um lado. Nessa região aqui a gente tem que colocar uma calha para receber a água, tá? E aqui nós colocamos os rufos. Então, na outra região, o telhado está encontrando com a parede, tem que colocar um rufo aqui, tá? Posso também ter um telhado em duas águas, né? Então aqui fica uma telha de cumieira e aí dos outros dois lados uma calha. E aí tem que colocar rufa aqui. E aqui um telhado caindo com duas águas também, mas caindo para dentro. Então aqui um telhado de uma água, duas águas caindo nas bordas, nas laterais, e um telhado de duas águas com a calha central, tá? Nesse caso aqui a calha fica central e aí eu tenho que colocar rufo em todo o perímetro aqui para evitar que a água encontre o telhado aqui. Mostrar um exemplo prático aqui. Nós fizemos um telhado que a gente vai trabalhar todos os elementos. Então veja aqui, tem um piso inferior, tem uma varanda. Nessa varanda nós vamos fazer um telhado cerâmico, tá? Aqui nós temos um piso superior, onde a gente vai fazer um telhado embutido, mas um telhado embutido com beiral. Então nós vamos fazer um telhado embutido com beiral. E aqui nessa região aqui a gente vai fazer um prolongamento. E em cima nós vamos fazer um castelo, caixa d'água. E nós vamos então fazer um telhado embutido. Então, as paredes já estão desenhadas aqui.
Então, para desenhar esse primeiro telhado de baixo, a gente pode ir aqui na planta de piso 2 ou na planta de piso 1 mesmo, que a gente tem referência aqui, começar a desenhar esse telhado. Então, nós vamos aqui em arquitetura, telhado, telhado por perímetro. Vamos falar que nós vamos fazer no piso 2, esse telhado. Vamos pegar aqui um telhado cerâmico. E aí nós vamos fazer esse telhado com um beiral de 50 centímetros, tá? Então eu vou aqui desabilitar a inclinação, que eu vou colocar as linhas todas sem inclinação, depois eu defino onde eu tenho que colocar a carne. Então eu vou reconhecer aquelas linhas ali, eu posso desenhar a linha ou reconhecer a linha, tá? Vamos desenhar a linha. E aí eu vou fazer aqui, vou falar que tem um deslocamento de 60 centímetros, para começar a desenhar então meu telhado. Lado errado, vamos começar daqui. Veja lá que já está fazendo uma linha com deslocamento. Pronto, agora aqui internamente eu vou fechar aqui, eu vou reconhecer linha e vou reconhecer, posso desenhar também, vou desenhar aqui. Eu vou mostrar o telhado internamente, onde ele vai pegar. Eu já fiz os limites aqui, eu vou parar aqui para fechar o telhado. Pronto, agora que eu já defini, então defini todos sem inclinação, eu vou selecionar essas linhas aqui e vou falar que elas têm inclinação. Falar que elas têm inclinação. Então eu vou vir aqui, falar que elas definem inclinação e vou falar que a inclinação delas vai ser 35%. Pronto, confirmo, posso dar OK aqui, meu telhado está pronto. Posso vir lá no 3D, eu vou ver meu telhado já desenhado lá. Bom, então aqui já está o telhado desenhado, só que eu estou com um problema aqui. Por exemplo, as paredes, essa região aqui tem que ser tampada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou editar essa parede, eu dou um duplo clique aqui nela, tá? E vou reconhecer essa face aqui para me complementar a parede. Vou reconhecer essa parte do telhado e essa parte do telhado aqui. Só que aqui eu vou precisar de colocar um rufo, ou então tem que passar a telha por cima da parede, tá? Mas como aqui já vamos imaginar que isso aqui seja um vizinho, não é interessante passar a telha por cima da parede, o telhado em cima da parede. Eu poderia subir, né, aqui a parede e colocar um rufo, tá? Um rufo fechando aqui. Então fica a critério, né, a melhor forma de fazer, né? Aqui é possível você passar a telha por cima da parede, né, fazendo um acabamento aqui, tá? Passando uns 2 centímetros só em cima, né, não tem problemas. Se for um muro onde já tem um muro de vizinho, já é um muro de vizinho, eu sou obrigado a subir essa parede e colocar um roof nessa posição aqui. Então, vou vir aqui, vou editar essas linhas para fechar aqui, para que o telhado ele encontre ali, esteja fechado ali com parede, tá? Bom, fiz aqui essa primeira parte. Então, meu telhado já está lá fechado. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, vou vir aqui editar, vou reconhecer linha, vou reconhecer essa linha, vou reconhecer essa face aqui também. E vou, então, agora aparar essas regiões aqui. Pronto, fechei ali, meu telhado também ficou fechado. Então, essa região está fechada. Então, lembrando, aqui no caso aqui, ó, eu tenho que, se eu quiser passar o telhado para cima, eu tenho que cobrir essa região aqui com o telhado. Aqui tem que ir até o limite da parede ali, então eu não posso passar o limite externo da parede. Eu vou alinhar isso aqui. Pronto, cobri lá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Posso vir aqui, reconhecer a face externa aqui e alinhar aqui o telhado cubra a parede, tá? Se for uma situação que eu queira passar essa parede para cima, depois eu vou instalar o roof aqui, eu vou mostrar o processo, como instalar o roof nas paredes aqui. Então já vamos começar a resolver essa questão dos telhados aqui, já colocar os elementos que eu preciso. Então, nas bordas aqui eu tenho que colocar as calhas, então eu vou vir aqui em telhado, calha, vou colocar as calhas onde a água está caindo, então vou colocar a calha. Então essas são as regiões onde tem água caindo.
Aqui eu preciso colocar uma cumieira e aqui também. Então, eu vou vir aqui, arquitetura, telhado, borda. Vou pegar uma cumieira para telha cerâmica, vou colocar uma cumieira aqui. E aqui eu vou ter que colocar um rincão. Então, vou vir aqui, arquitetura, telhado, borda. Vou pegar aqui um rincão, colocar aqui. É um tipo de calha que eu coloco aqui nos encontros de águas aqui. Bom, aqui se eu quisesse colocar essa região aqui sem inclinação, colocar o telhado reto aqui, poderia colocar. É só selecionar isso aqui, falar que aqui não define inclinação e ele ficaria reto, tá? Então não vamos cancelar, deixar da forma que tá. E aqui faltou agora a gente colocar, nessas regiões onde o telhado encontra paredes, eu preciso colocar rufo, porque senão a água pode escorrer aqui pela parede, passar pelo telhado. Tem vedação aqui, então o rufo funciona com vedação. Então nós vamos vir aqui em arquitetura, telhado, borda, e nós vamos pegar então aqui o rufo, colocar o rufo aqui. Pronto, resolvi essa parte, o telhado, um telhado com beiral embaixo. Agora nós vamos para a parte de cima, tá? Para definir em cima. Então, se eu for aqui para o piso 2, eu vou agora definir o que, que eu vou fazer aqui, tá? Então, olha só, para definir esse telhado com beiral, telhado embutido com beiral, o que, que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou desenhar um piso, tá? Então, eu poderia fazer usar a base estrutural, que é uma laje. Posso vir aqui, renomear, porque essa base estrutural que está aqui, ela está contra piso, né? A base estrutural que nós temos aqui, ó, essa base estrutural que nós temos aqui, ela está com contrapiso. Então, eu fiz aqui, vou mostrar o processo para vocês, vamos duplicar aqui, vamos colocar aqui só uma laje, tá? Ou posso colocar aqui só base estrutural, vamos colocar laje mesmo, laje fica melhor, né? Uma laje, e aí eu vou pegar contrapiso, que não vai ter contrapiso ali, vou excluir isso aqui, e vou então fazer uma, como se fosse uma laje aqui no nível do telhado, ou seja, no nível que eu vou colocar o telhado em cima, tá? Bom, então agora nós vamos pegar uma linha para a gente desenhar esse piso, nós vamos desenhar essa linha com deslocamento de 60 centímetros para representar o beiral. Então nós vamos aqui centímetros, aqui coisa e aqui também uma coisa. Aqui no fundo não, porque aqui seria o vizinho, então nós vamos ter que fechar, não pode ser com 60. Aqui sem deslocamento. Pronto, fechei. Ela está no nível telhado. Pronto. Pergunta se quer anexar, não vou anexar. Se eu for lá no 3D, eu vou ver lá a laje que está lá, tá bom? Aqui, se eu quiser que elas não apareçam, é só pedir para anexar na laje aqui, elas vão sumir, tá? Mas vamos deixar essas paredes, porque depois a gente vai utilizá-la como referência para cima aqui. Bom, então feito a laje, tá? A gente pode vir aqui no nível telhado. Essa laje já está aqui, tá? E agora nós vamos desenhar uma parede contornando isso aqui para a gente colocar o telhado embutido. Vamos vir aqui, ó, uma parede arquitetônica. Na verdade, antes disso, vamos desenhar as paredes castelinho aqui. Então, para isso, eu não estou visualizando, não estou vendo sombra aqui, eu vou vir eu estou no nível de telhado, vou vir aqui e vou colocar uma subjacência, uma sombra aqui no piso 2, para que eu consiga ver as paredes. Vou colocar aqui com o oculto. Veja ali que eu consigo ver, então, a projeção das paredes aqui. Vai facilitar o desenho aqui. Nós vamos vir aqui, parede arquitetônica, e nós vamos desenhar umas paredes. Agora, essas paredes não vão estar anexadas a nada, tá? Então, elas não vão estar conectadas. Vou colocar essas paredes com 2,80 m, tá? E aí nós vamos desenhar um castelinho aqui. Fazer aqui, se qualquer coisa vai ficar fora aqui, eu alinho ela. Vamos alinhar aqui. Pronto, já está todo alinhado.
Aqui também. Bom, fiz a parede do castelinho com 2,80 m de altura. Agora vamos fazer a parede de borda aqui com 1 metro de altura. Então, parede, e aí nós vamos fazer ela com 1 metro, que é a parede para fechar o telhado. Vai vir só até aqui. Aqui ela vem para cá. Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Estou vendo 3D. Vejam que está aqui. Aqui essa laje, pessoal, se não quiser fazer a laje aqui, a gente pode fazer a estrutura, depois faz uma indicação com forro embaixo, um fechamento com forro. O próprio telhado pode ter uma estrutura e você vir fechar aqui com a placa cimentícia, com outros materiais. Né? Então, fizemos aqui, então, a imagem, né, do telhado, né, como que seria. E aí agora, o que nós vamos fazer? Essas paredes aqui, né, para elas não ficar aparecendo, eu posso anexá-las na laje. E agora, para desenhar o telhado, nós podemos, então, lá no nível de telhado e começar a desenhar esse telhado, então. Esse telhado vai ficar por dentro. Eu preciso colocar a calha, o espaço da calha é de 10 centímetros. Então, nós vamos desenhar o telhado com um deslocamento de 10 centímetros em relação às paredes aqui. Então, nós vamos vir aqui, vamos reconhecer linha, vamos colocar um deslocamento de 10 centímetros. Então, a relação é desse lado. Aqui também colocar 10 centímetros. E agora, aqui eu posso reconhecer as linhas direto ali, porque o telhado vai ficar encostado. Pronto, agora eu vou aparar as linhas. Tem que desenhar uma outra linha. Pronto, então contornei aqui. Toda a região está contornada, né? Aqui eu tenho que aparar também. Pode ter ponta, tem que ser uma região fechada. Pronto, já escolhi. Lembra aqui que eu escolhi as linhas sem inclinação, tá? Importante isso. Agora eu vou selecionar essas linhas aqui e vou falar que elas definem inclinação. E um telhado de cimento normalmente é de metálico, é normalmente 5%, 5 a 10% de inclinação. Coloquei aqui 5 a 10%, né, 5%, confirmo, o meu telhado já está pronto ali. Tá? Posso vir no 3D e eu consigo ver esse telhado. Só que ficou em cerâmica que eu vou pegar e colocar um telhado de fibrocimento. Pronto, já desenhei. Vou agora para o meu nível de telhado e desenhar o telhado embutido aqui. Vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui telhado, vou reconhecer as linhas aqui e vamos colocar 10 centímetros a primeira linha. Conhecer com 10 centímetros de distância. E agora, as outras linhas eu posso reconhecer sem deslocamento. E ali vai ser a região onde eu vou colocar a calha. Vou vir aqui, seleciono essa linha, falo que só ela define inclinação. Se todas estiver com inclinação, eu vou ter que falar que não define inclinação. Essa define inclinação, que é 5%. Essa telhado aqui, nós vamos ter que subir ele um pouquinho. Não pode ser no nível 0. Nós vamos colocar ele aqui a 2,40 m, tá? Para ele ficar mais alto que o outro. Posso agora vir no 3D e ver esses telhados prontos aqui. Esse telhado ficou encostado aqui na laje, né? Depois a gente vai corrigir isso aqui. Vou aqui nesse telhado, colocar também que é fibrocimento. E agora nós vamos fazer os elementos, colocar os elementos que são necessários aqui. Então nós vamos vir aqui, arquitetura, telhado. Sei lá, aqui eu estava criando um perímetro, tem que clicar na setinha, telhado, calha. Vou colocar uma calha aqui. Vou colocar uma calha aqui. E aqui também vou ter que colocar uma calha. Pronto, já coloquei as calhas. Agora eu vou colocar as cumieiras, que eu preciso de colocar uma cumieira aqui também. Então, aqui arquitetura. Telhado. Vou pegar agora borda.
Vou colocar uma telha, uma cumeira de metálica de cimento aqui e vou colocar agora os rufos. Né? Então, nós vamos aqui, novamente, ó, telhado, borda. Vamos pegar aqui, então, agora o rufo. Nós vamos colocar um rufo aqui, se é necessário, ou seja, onde o telhado está encontrando em parede, então vou colocar um rufo também. Eu preciso de um rufo, aqui eu preciso de um rufo. E do outro lado a mesma coisa, eu preciso de um rufo aqui. Aqui em cima também eu preciso colocar um roof. Aqui e aqui. A diferença da calha que nós colocamos embaixo aqui, para essa calha de cima, essa calha embaixo ela fica presa no telhado. Essa calha de baixo ela fica presa na parede e no telhado. Então, uma lateral dela tem que estar embutida dentro da parede. Então, tem que fazer um acabamento ali para que a água não entre no espaço ali. Pronto, já coloquei as calhas aqui, né? Posso vir aqui no nível aqui e fazer um corte e avaliar como que ficou. Então, posso vir aqui, fazer um corte e avaliar, então, colocar aqui realista. Vejam aqui que o telhado já está aqui, ó, tá vendo a calha? Olha, esse telhado eu posso subir ele um pouco para a calha ficar em cima da laje ali. Pronto, olha lá, ela ficou embutida dentro da parede, indo nada aqui no telhado. Então, tá certinho aqui em cima também, ó, ela está embutida dentro da parede. Então, está da forma correta aqui. Então, mostrei para vocês, então, o processo para fazer um telhado, seja ele com beiral, um telhado embutido, né, com platibanda, e um telhado embutido simples, né, que é o caso do castelinho aqui. Se a gente vier aqui na lista de materiais, né, do telhado, a gente tem aqui todo o engradamento, as telhas, né, todo o material já levantado, né, e a gente tem também os materiais de calhas já levantados também. E temos também os materiais, os rufos, as cumieiras, né, os materiais de borda, todos também levantados aqui. Em relação à calha, é importante, no momento que a gente faz o levantamento de material, a calha ela é calculada por desenvolvimento. O que, que é? Você precisa saber qual que é a calha, você precisa saber qual que é a chapa que você precisa para dobrar essa calha. Então, você vai ter que somar essa região, mais essa, mais essa dobra aqui.